As queimadas na Amazônia e no Cerrado estão em evidência na mídia. E não é por acaso, afinal de contas, elas causam a destruição de ecossistemas e também a extinção de espécies. A perda de biodiversidade é preocupante e tem se intensificado por conta da ação humana, colocando em risco um patrimônio natural que sequer conhecemos completamente. E é sobre estas riquezas naturais que falaremos hoje. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio do Se Liga na UFG a professora Mariana Teles, do Instituto de Ciências Biológicas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Pode ficar à vontade. O Instituto de Ciências Biológicas, ICB, aqui da Universidade Federal de Goiás. Bom, professora, para começar nosso bate-papo, diz pra gente, quando a gente fala em biodiversidade, por exemplo, aqui no Cerrado, nós estamos falando de quê? Então, Marcelo, basicamente a gente está falando de animais, de plantas e de micro-organismos de uma maneira geral, por exemplo, fungos e bactérias que também ocupam esse ecossistema, esse bioma, né, no caso do Cerrado e todos os outros. Certo. E professora, aqui no Cerrado hoje, por exemplo, quais são as plantas que são mais exploradas comercialmente e elas são usadas em quais são os usos dela, né, melhor dizendo? Acho que principalmente a gente tem o uso mais clássico assim na nossa cultura popular de frutíferas, que são bastante consumidas, e plantas medicinais. Eu acho que são os dois grupos, mas a gente também tem as forrageiras para alimentação animal e ornamentais, né? Mas eu acho que o grupo mais popularmente conhecido e consumido são as frutíferas e as medicinais. Bacana. Professora, já a gente continua essa conversa, vou pedir para a senhora falar um pouco mais sobre algumas coisas que comentou agora, porque, olha só, foi realizado aqui na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG o primeiro simpósio de plantas tóxicas do Cerrado, que contou com pesquisadores de todo o país e também do Uruguai e dos Estados Unidos. Vamos ver como foi? O primeiro simpósio de plantas tóxicas do Cerrado, realizado aqui na Escola de Veterinária e Zootecnia do UFG, surgiu a partir da nossa ideia de buscar novas informações sobre plantas tóxicas, especialmente aqui na região do estado de Goiás. Que além de trazer informações sobre as plantas tóxicas do Cerrado, estabelece uma conexão bem relevante com outras instituições do Brasil, de outros estados e também com instituições do exterior. Então o papel nosso é voltar para a comunidade os resultados dessas pesquisas que a gente tem feito e também dos trabalhos de extensão que a gente tem realizado. Para nós é essencial que a universidade pública trate desse assunto de plantas tóxicas, especialmente por causa do impacto que elas têm na produção animal. Para diagnosticar a intoxicação, o veterinário tem que conhecer os sinais clínicos que ocorre a doença. Se o animal morre, tem que abrir o animal e ver as lesões que tem. E também tem que ter o conhecimento sobre as plantas que produzem determinados sintomas e determinadas lesões. Estudamos formas de prevenção das intoxicações e estudamos novas plantas tóxicas do Brasil. Muitas vezes o produtor já sabe, já conhece as plantas. É uma sabedoria popular que nós, os pesquisadores, temos que aproveitar e temos que escutar os produtores porque eles conhecem muito. As intoxicações ocorrem de diferentes formas. Por exemplo, tem pastagens que são tóxicas, outras plantas são tóxicas dependendo da oportunidade do animal ingerir. Por exemplo, uma árvore como o barbachimão, quando as favas da árvore caem, o animal las pode ingerir. De todos os casos que chegam ao laboratório, entre 10% e 14% são produzidos por plantas tóxicas. E no Brasil, morrem aproximadamente 1 milhão de bovinos ao ano. Estamos aqui para colaborar sobre uma solução deste tipo de intoxicação e como melhorar o diagnóstico e melhorar os tratamentos para o uso dos fazendeiros. É muito difícil para eles quando eles perderam gado para as plantas tóxicas, então nossos resultados vão melhorar a economia da região, se nós podemos baixar o risco de animais ficando mortos ou doentes.
Muito bem, olha só. Professora, a matéria falou do barbatimão, né, e também tem a sucupira como plantas tóxicas, né, intoxicações por essas plantas. E são plantas que são bastante populares, conhecidas. Quais são os outros usos que elas possuem? É interessante, assim, essa visão, inclusive a nomenclatura, né, de plantas tóxicas, porque, na verdade, elas estão no grupo das plantas medicinais. Que eu acabei de me referir. E, de fato, assim, acho que uma reflexão importante é assim, a dose pode ser o veneno e pode ser o remédio, né? Exatamente. Então, essas duas espécies, elas são amplamente utilizadas para algumas doenças em humanos. Então, aí é um outro organismo, né, diferente do que apareceu na matéria, mas que é bastante usado, tanto o barbatimão quanto o sucupira, para algumas enfermidades para o ser humano. Então, a gente tem bastante uso disso na cultura popular e, inclusive, remédio já produzido pela indústria farmacêutica. A senhora fala aí da cultura popular. Qual é a importância, né, desse conhecimento popular para a ciência? Eu acho que o conhecimento popular ele é a base, né, o conhecimento tradicional é o sinal que o pesquisador tem para a gente, ali tem alguma coisa, vamos descobrir o que é o princípio ativo, destrinchar, né, em termos de ciência básica, daí vem a importância da ciência básica, da gente conhecer se aquele princípio ativo ele está em todas as populações, se ele está concentrado numa determinada fase da vida da planta, e com isso a gente então tem um sinal ali com o conhecimento popular que ali tem um princípio ativo, a gente descobrir o que é, quanto que pode ser usado, e tem toda a parte de ciência básica e aplicada para a gente usar esse tipo de organismo como remédio, vamos dizer assim, né? Perfeito. Professora, mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa. O Se Liga vai para um rápido intervalo e volta em seguida. Você conhece o programa de apoio à participação em eventos da UFG? Estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial das regionais Goiânia e Cidade de Goiás podem solicitar apoio financeiro para a participação em eventos. A seleção é feita por meio de edital da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e destina-se a eventos de ensino, pesquisa, cultura e extensão, onde o estudante seja autor ou coautor de trabalhos. Informações pelo telefone 3209-6491 ou pelo site da PRAE. Estamos de volta hoje falando sobre riquezas naturais com a professora Mariana Teles, aqui do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, também professora na PUC, né, professora? Isso. Bom, a senhora falou anteriormente que o conhecimento popular às vezes é bastante utilizado pela ciência e às vezes até pela indústria, né? Qual é o potencial econômico do cerrado, professora? Ele já é totalmente conhecido? Eu acho que a gente tem um bom levantamento de algumas espécies prioritárias. Existe um livro bem completo em relação a isso para plantas, com esses diferentes usos que foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, com algumas espécies prioritárias. Para essas espécies prioritárias, a gente já tem um conhecimento um pouco mais avançado de possibilidade de uso nessas vertentes que a gente comentou anteriormente. Mas isso representa muito pouco da biodiversidade que existe descrita para o Cerrado, por exemplo, e para o Brasil inteiro. Então, de fato, embora a gente conheça um pouco, ainda tem uma lacuna muito grande de conhecimento básico sobre essas espécies. Então, acho que o potencial de muitas a gente ainda desconhece. Uhum. E é possível a gente estimar o que ainda falta conhecer dessa biodiversidade? Eu não tenho esse número exato, mas assim, a gente tem em torno de 12 mil espécies de plantas superiores descritas. E nessa lista, nesse livro que eu estou te falando, deve ter cerca de 100 espécies. Uhum. Então a gente ainda tem muito caminho para ser perseguido no sentido de fazer ciência básica, que é descobrir toda a base que está por trás desses princípios ativos, ou dessas formas diferentes de uso, para a gente chegar lá na
aplicação e tentar, então, canalizar para a pesquisa aplicada, incluindo, assim, desde a parte de reprodução, que às vezes a gente conhece muito o princípio ativo, mas não consegue fazer a parte agronômica mesmo, de reprodução da planta. Sim. Não vamos longe, nós temos aí piqui, baru, que são espécies que a gente usa bastante, já veio no comércio até fora do estado, né? Até fora do país. Mas a gente não tem lavouras de piqui, lavouras de baru, e aí isso causa uma preocupação, porque a gente basicamente está focado em extrativismo, e isso tem consequência a curto e médio prazo para a viabilidade das populações, então é preciso investir nesse tipo de pesquisa. Sim, nesse sentido, a gente preservar o cerrado é pensar no futuro. Sim, com certeza, e a gente tem que fazer isso de forma inteligente, sustentável, compatibilizando aí com o desenvolvimento, com a agricultura. Não existe pensar em preservação hoje sem pensar com a compatibilidade da preservação e da conservação junto com o desenvolvimento. Acho que a gente tem conhecimento científico suficiente para tomar decisão baseada em evidências que tudo fique melhor equilibrado entre desenvolvimento e conservação. Certo. Professora, e o que é o chamado potencial ou patrimônio biogenético? Esse conhecimento básico do potencial de utilização dessas espécies pode ser encaixado nesse potencial biogenético aí, mas a gente conhece muito pouco das espécies. Então, tem muita coisa, inclusive, que a gente já perdeu de espécies, as espécies endêmicas, ou seja, as espécies que ocorrem só num local específico do bioma cerrado, por exemplo, que já está sofrendo muito com alterações antrópicas. Então, às vezes, a gente está perdendo potenciais de uso de espécies que a gente, na verdade, não conheceu direito, porque a gente já perdeu. Inclusive, ligando isso também com mudanças climáticas, né? A gente tem uma alteração aí na dinâmica dos ecossistemas em função das mudanças climáticas, e a gente precisa estar mais bem preparado para isso, né? Sim, e qual é a importância, professora, das espécies nativas no melhoramento genético dessas plantas que são cultivadas? A gente tem alguns grupos de espécies nativas que são parentes silvestres, né, das espécies cultivadas. Aí, nesse sentido, acho que a gente pode pensar, um exemplo seria a mandioca, que tem a mandioca cultivada e tem algumas espécies silvestres que são nativas daqui. Nesse sentido, tem outras espécies, outros grupos também, e aí conhecer algumas características das espécies nativas é importante até para a gente pensar no melhoramento preventivo, pensando, por exemplo, em mudanças climáticas. Sim. Então, existe uma grande importância, uma área grande de recursos genéticos, que é uma área multiprofissional, né, que vários profissionais diferentes atuam no sentido de conhecer, descrever melhor esse potencial para estar com isso organizado em coleções de germoplasma, para pensar em acoplar isso com melhoramento. Esse melhoramento, ele funciona no sentido de que as plantas nativas, elas podem ser mais resistentes, por exemplo, ao clima, do que as plantas que são cultivadas. Ela pode ter fontes de genes, né, de resistência, que poderia ser trabalhado junto com tanto no melhoramento clássico quanto no melhoramento molecular, mais biotecnológico, né? A gente tem vertentes diferentes para isso. Sim. A senhora comentou no primeiro bloco sobre a questão ornamental, paisagística. As plantas do cerrado, elas têm esse potencial? Nossa, muito. Eu acho que o nosso grupo trabalha bastante ao longo do cerrado. Essa época é uma época, inclusive, que você vê bastante flor no meio da secura, então você vê um contraste muito bonito e é super ornamental, e aí você tem desde herbáceas até palmeiras, bromélias, então tem várias espécies nativas, bambu, que são ornamentais e tem um potencial muito grande e não é tão usado assim ainda, não tem a cultura de uso ainda, porque esbarra também nesses problemas de como cultivar, como plantar, fazer muda, propagar, para ter escalonamento comercial. Perfeito. Né? Professora, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Vamos para o intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Você conhece o serviço de atendimento odontológico da PRAE?
Estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFG contam com atendimento odontológico de prevenção, urgência, periodontia, endodontia, radiologia, restaurações e cirurgias de extração. O atendimento clínico é feito no ambulatório do Serviço Odontológico da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, na Praça Universitária. Agendamento e informações pelo telefone 3209-6237 ou pelo site da Praia. Voltamos e neste último bloco do Se Liga na UFG conversamos um pouco mais sobre riquezas naturais com a professora Mariana Teles. Bom, professora, a gente abriu o programa falando de queimadas. Quais são as outras ações humanas que colocam em risco esse nosso patrimônio natural? De uma maneira geral, a fragmentação do habitat por N ações humanas, como as cidades, agricultura, pecuária, se não realizada com essa consciência de que é preciso ter esse pensamento de sustentabilidade, pode gerar também fonte de problemas, vamos dizer assim, de degradação. Então, acho que um estudo mais amplo é importante. As queimadas, eu acho que é um tema que tá bem em voga, mas a gente tem que lembrar também que o Cerrado evoluiu com presença de fogo, mas fogo natural e não fogo criminoso, vamos dizer assim. E a gente vê muito ao longo das estradas fogo que é colocado pelo humano, né? Então isso gera problema, que você pode, às vezes, inviabilizar algumas regiões que estavam bem preservadas, que foram pensadas nessa lógica de preservação. Certo. Né? Rapidinho para a gente encerrar, professora, agropecuária e preservação ambiental. Essas duas coisas podem andar juntas? Eu acredito que sim, e a gente já tem muito conhecimento. A própria agropecuária, bem feita e séria, trabalha dessa forma hoje, né? Então, com relação a isso, eu acho que são plenamente compatíveis. A gente tem um grupo de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia aqui, coordenado pela UFG, em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, que faz um trabalho mais macro em relação a essa compatibilização de ações antrópicas e de uma maneira geral, de cidades, que é plenamente possível a gente compatibilizar isso e preservar e desenvolver ao mesmo tempo. Perfeito. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço. Olha só, imagine a possibilidade de cursar a graduação em uma área que você tem interesse desde a infância. Pois é este sonho que a Victoria, mesmo com as dificuldades, conseguiu realizar e vai contar pra gente no Vida no Campus de hoje. Meu nome é Victoria Leopoldino, eu sou formada em Design de Moda pela UFG. A escolha para mim não foi muito difícil. Eu já me interessava pela moda antes, desde a infância. Achava muito fascinante os editoriais de moda, né, as modelos, os desfiles de moda. Eu entrei na universidade em 2011. E ali por volta do final de 2011, eu e algumas colegas percebemos que o curso de design de moda não tinha um centro acadêmico. Apesar de, na ocasião, já ser um curso que tinha 15 anos aqui dentro da Universidade Federal. Em 2012, nós fundamos o Centro Acadêmico 5 de Novembro. Em 2013, nós viemos para o prédio novo, ganhamos mais espaço, principalmente para desenvolvermos, né, nossos trabalhos, principalmente na área de modelagem, né, e costura. Em 2014, nós realizamos a 9ª edição do Favi Fashion. Foi um desafio muito grande, organizar um desfile com mais de 90 peças sendo desfiladas, mais de 40 modelos,
né, se revezando na troca desses looks. Outro momento marcante para mim foi quando eu comecei a ter contato com alguns teóricos da área de moda e comecei a me fascinar muito pelo campo dos estudos relacionados à moda, cultura e gênero. Porque quando eu entrei na universidade, minha intenção era focar no design e modelagem, né? E aí em 2013, tendo contato com esses outros referenciais, né? Esses outros pensadores da moda, eu acabei dando um norte para aquilo que eu queria realmente fazer, que é essa intersecção da moda e do gênero, né? As dificuldades sempre vêm, principalmente para estudantes de baixa renda. E às vezes é difícil, por exemplo, no curso de design de moda, alguns materiais, né, são um pouco caros, mas boa parte dos professores entendem isso, né? Então permitem, por exemplo, dentro da grade curricular, que algumas disciplinas que vão exigir mais material desse ou desse tipo sejam espaçadas, né? Ser uma mulher trans e estar inserida dentro de uma universidade pública tem a ver com a possibilidade de entregar dignidade para um grupo populacional extremamente marginalizado. Se Liga de hoje fica por aqui, mas continue com a gente. Acompanhe a programação da TV UFG também pelo nosso site e redes sociais. Aproveite para deixar o seu recado, críticas ou sugestões. Até a próxima. Tchau, tchau.